Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 8 de março de 2026. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Lucas 22, 45 a 46. Meta do mês: cultivar o bom ânimo e ligar-se a Jesus. Se cristaliza a mente na ociosidade, elimina o bom ânimo no coração dos trabalhadores que o cercam e estrangula as suas próprias oportunidades de servir. Emmanuel Fonte Viva. Meta do dia: disputa a satisfação de prosseguir, quando diversos desertaram, aferindo na lição a qualidade dos teus sentimentos. Joana de Ângeles, no livro Otimismo. Sugestão para a prece. Prece rogando a Deus pelos desanimados que tombaram pelo caminho. Graças a Deus, elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, que o seu amor seja com cada um de nós e que consigamos desenvolver a fraternidade, desenvolver a esperança, desenvolver a alegria. E ajude, Jesus, todos aqueles que estão desanimados, que estão desistindo dos seus compromissos. E juntos consigamos nos manter firmes na tarefa. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, que Jesus nos abençoe. Hoje nós teremos às 6 horas da tarde o culto do Evangelho no Lar, que é transmitido ao vivo para o YouTube de nossa Casa Espírita. Então você é o nosso convidado para essa grande tarefa, o Evangelho do Cristo. Amanhã, segunda-feira, é dia da triagem fraterna para aqueles que desejam fazer o tratamento espiritual. Então, participe com a gente. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato conosco pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, ontem e antes de ontem nós tivemos dificuldades para fazer a nossa transmissão, porque o computador deu um problema e a gente levou para o conserto. Então, hoje, nós voltamos aqui com as nossas leituras das obras do Chico. Lembrando que nós estamos estudando o livro Religião dos Espíritos. Essa obra foi ditada por Emmanuel a Chico Xavier. Então, é muito importante aí para todos nós estarmos estudando essa obra que vai trazer alguns apontamentos relacionados ao livro dos Espíritos. E hoje nós vamos estudar o capítulo 2, Aborto Delituoso. Antes, só para lembrar que essa mensagem foi publicada na reunião pública, aliás, foi dada por Emmanuel na reunião pública do dia 9 de janeiro de 1959, a Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E eles se encontravam estudando a questão 358 de O Livro dos Espíritos, que vou ler agora nesse instante, com o livro da tradução da editora Alta de Souza. O aborto provocado, que é um crime,
qualquer que seja a época da gestação? Então, Kardec faz essa pergunta e os espíritos responderam: há crime sempre que se transgredis a lei de Deus. A mãe ou qualquer outra pessoa cometerá crime sempre que interromper a vida da criança antes do seu nascimento, porque isso impede a alma de suportar as provas das quais o corpo deveria ser o instrumento. Foi essa a pergunta e a resposta dos espíritos. Então vamos ver a comunicação que o Emmanuel trouxe a, ao Chico Xavier. Aborto delituoso, capítulo 2. Comovem-nos, iniciando, comovemo-nos habitualmente diante das grandes tragédias que agitam a opinião. Homicídios que convulsionam a imprensa e mobilizam largas equipes policiais. Furtos espetaculares que inspiram vastas medidas de vigilância. Assassínios, conflitos, ludíbrios e assaltos de todo jaez criam a guerra de nervos em toda parte. E para coibir semelhantes fecundações de ignorância e delinquência, erguem-se cárceres e fundem-se algemas, organiza-se o trabalho forçado e, em algumas nações, a própria lapidação de infelizes é praticada na rua sem qualquer laivo de compaixão. Todavia, um crime existe mais doloroso, pela volúpia de crueldade com que é praticado no silêncio do santuário doméstico ou no regaço da natureza. Crime estarrecedor, porque a vítima não tem voz para suplicar piedade e nem braços robustos com que se confie aos movimentos da reação. Referimos-nos ao aborto delituoso, em que pais inconscientes determinam a morte dos próprios filhos, asfixiando-lhes a existência antes que possam sorrir para a bênção da luz. Homens da terra, e sobretudo vós, corações maternos, chamados à exaltação do amor e da vida, abstende-vos de semelhante ação que vos desequilibra a alma e entenebrece o caminho. Fugi do satânico propósito de sufocar os rebentos do próprio seio, porque os anjos tenros que rechaçais são mensageiros da providência, assomantes no lar em vosso próprio socorro. E se não há legislação humana que vos assinale a torpitude do infanticídio, nos recintos familiares ou na sombra da noite, os olhos divinos de nosso Pai vos contemplam do céu, chamando-vos em silêncio às provas do reajuste, a fim de que se vos expurgue da consciência a falta indesculpável que perpetrastes. Espírito Emmanuel. Meus amigos, é muito verdadeiro essa mensagem de Emmanuel, que já tem aí mais de 50 anos de existência, e ela é muito real para nós. Mais tarde foi-se criado alguns ajustes nas leis para que punisse o aborto. E a prática do aborto, né?
E nós vemos que ainda há busca constante por essa prática. Muita gente nas surdinas buscam esse mecanismo doloroso, que vai trazer muita dor, não só para aqueles que estão praticando o aborto, mas para o espírito que programou a sua encarnação. Lá no livro Deixe-me Viver, do Luiz Sérgio, que eu gravei, está aqui na plataforma do YouTube da Casa Espírita, essa obra, ele relata para nós essas cenas e quais são os comportamentos dos espíritos que levaram muito tempo, anos, séculos, para reencarnarem. E há uma energia trabalhada mecanicamente ali, com todos os mínimos detalhes, pela espiritualidade superior, para que o espírito reencarne. Existe um zelo enorme pelos benfeitores. Depois, num determinado momento, os pais, os genitores, são levados pelo sonho, por meio do sonho, ao mundo dos espíritos, onde vão fazer esse acordo, ter essa anuência para aceitarem aquele espírito fazer parte da família. Em muitos casos, são filhos que vão vir para resgates de convivência com aqueles que estão encarnados. E o pai e a mãe, deliberadamente, tomam a decisão de provocar o aborto. E isso, meus amigos, é muito doloroso, é muito sofrido para ambos. Então, há algumas vezes, há relatos, inclusive, em obras do Chico Xavier, de espíritos que ficaram com tanto ódio pela mãe provocar o aborto, que eles provocaram a morte das mães e vão para o mundo das trevas, né? Viver ali muito tempo, séculos a fios em ódio constante. E a gente, fazendo parte desse processo, a gente colabora com o aborto. E nós colaboramos de várias maneiras, não precisamos colocar a mão na obra, mas defendendo o aborto, divulgando, fazendo passeatas favoráveis ao aborto, provocando leis favoráveis ao aborto. Então, tudo isso auxilia nessa prática. Toda vez que nós emprestamos nossas vozes para divulgar leis favoráveis ou instigar as pessoas à prática do aborto, nós estamos solidariamente comprometidas com essa prática. No livro Deixe-me Viver, dele Sérgio, existe uma colônia onde habitam os aborteiros, enfermeiros, médicos, parteiras, jornalistas, políticos, religiosos de toda natureza que defenderam o aborto. Eles sofrem, e a dor desses espíritos é tão dolorosa, porque a mente deles criam situações assustadoras, parecida com corvos, né? Não tem vida essas imagens que são criadas, está dito lá pelo Luiz Sérgio, não há vida nessas imagens criadas pelos aborteiros que vivem nessa colônia. Mas elas são tão assustadoras, essas imagens, que causam dano grandioso para os espíritos aborteiros. Então, porque em outros ambientes existem relatos no livro Nosso Lar, por exemplo, e o próprio André Luiz traz em outras obras espíritos, entidades
vamos falar assim, aves parecidas com o nosso urubu, né, o nosso corvo, que eles eliminam os miasmas, né, as imagens criadas pelos desencarnados que estão em grande dor e sofrimento. E nesse caso específico trazido na obra do Luiz Sérgio, Deixe-me Viver, não há nenhuma entidade nesse tipo que come, elimina esses miasmas do local. São monstruosidades criadas pelas mentes daqueles que estão lá. E eles são assustados, tendo como se fosse um pesadelo constante por essas formas mentais que provocam grandes dores. Então, meus amigos, lembremos sempre de orar por aqueles que colaboraram direta e indiretamente na prática delituosa do aborto. E oremos também pelos espíritos que foram abortados. A colônia Maria de Nazaré, também descrita no livro Deixe-me Viver, tem uma equipe grande dedicada ao acolhimento dos espíritos abortados, em assisti-los no momento do aborto. Por mais que a influência dos espíritos socorristas para com os médicos, para com os enfermeiros, as parteiras ou aqueles que estão no ato, para que não provoque um aborto, mas deliberadamente eles acabam provocando, ou seja, eles não escutam mais a sua consciência, que está ali gritando pelos benfeitores, por meio, que é um meio utilizado pelos benfeitores para que possa provocar a intuição naqueles que estão provocando o aborto. Meus amigos, são cenas dolorosas. São cenas que, se nós conseguíssemos filmá-las, nós veríamos o feto, o embrião ou a criancinha formada ali, tentando subir útero acima para fugir da, dos seus algozes. Não posso aqui descrever nem falar tanto dessas cenas, mas é muito doloroso, muito doloroso. Então, que nós possamos buscar de hoje em diante trabalhar incansavelmente na tarefa em defesa da vida. Então vamos orar. Graças a Deus, bondoso Jesus, nós queremos nesse momento colocar em tuas mãos todos aqueles irmãos que estão retornando para a casa do Pai. Ontem, o pai de uma amiga nossa retornou para a casa do Pai. E queremos colocá-la em tuas mãos, Jesus. Que os benfeitores possam auxiliá-los nesse momento de dor, de separação física, mas sabemos que o espírito não morre. Por fim, queremos pedir, Jesus, por todas aquelas pessoas, aqueles espíritos que foram abortados, pelos seus entes queridos, que aceitaram de bom grado ser pai e mãe desses espíritos e que no momento da prova rejeitaram. Olhe, Jesus, pelos aborteiros, que esses irmãos possam também sentir a paz, sentir o equilíbrio, o desejo da reparação de seus atos. E que a colônia Maria de Nazaré possa acessar todos esses ambientes onde residem e encontram-se essas crianças, todas deformadas, ora com corpo, partes dos seus órgãos em forma de feto, outros em forma de adultos, que esses irmãos possam receber o equilíbrio, o ajustamento do seu corpo perispiritual. Bondoso Jesus, fica com todos nós, porque precisamos muito de Ti. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.